O Salão da CDL foi palco nesta terça-feira, dia 16 de agosto, de uma reunião realizada através do PROCON de Mirassol do Oeste, onde contou com a presença do Dr. Ivo Vinícius, coordenador de fiscalização do Estado de Mato Grosso, e a doutora Gisela Simone, superintendente do PROCON. O objetivo do evento é alertar os comerciantes sobre suas obrigações e deveres. Educar o fornecedor aí que está vendendo produtos no mercado ou prestando serviços, né? Então é um momento, o fato de nós termos criado um PROCON aqui em Mirassol do Oeste, ele tem esse privilégio, na verdade, que é ter um órgão próximo que possa orientar o consumidor para, de fato, ele adequar esse produto que está no mercado e não ser surpreendido aí muitas vezes com uma fiscalização, com sanções administrativas. Então a ideia de hoje é educar e informar os deveres que o fornecedor tem. O que os comerciantes têm que ter em atenção para estar em dias com o regulamento do PROCON? Então, vejam que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma lei que, na verdade, ele vem tratando desde o momento de você fazer a oferta de um produto. Então, quando você reserva fazer uma publicidade, seja em jornal, no rádio, na TV, quando você expõe um produto numa vitrine para atrair o consumidor, tudo isso tem regras, né? Quando você resolve vender no comércio e colocar preço na sua mercadoria, também tem regras. Então, é isso que o PROCON, de alguma forma, quer passar ao fornecedor, né? Ou seja, regras de precificação, regras com relação às formas de pagamento que são aceitas no comércio, né, de modo que o consumidor aí não tenha aborrecimento, não tenha transtorno e não tenha seu direito aí desrespeitado na hora de comprar um produto. Qual a importância do estabelecimento comercial em ter um livro do consumidor? Então, hoje, na verdade, é obrigatório, por força de uma lei federal, ter aí um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento comercial. Inclusive, aqueles que não têm podem procurar o PROCON para terem um acesso gratuito a essa lei, né? Como também pode ser aí baixado na internet, mas é importante exatamente porque, surgindo um conflito, o consumidor achando que tem um direito ou o fornecedor entendendo que ele não tem uma determinada obrigação, onde que está a resposta para isso? É nesse livro, nesse Código de Defesa do Consumidor. Daí a importância de tê-lo, seja por ser uma obrigação da lei e seja para facilitar a resolução de algum problema de consumo que surja ali no balcão. Qual orientação a doutora deixa para os consumidores quando forem às compras? O que eles têm que ter em atenção? Veja, o consumidor também precisa aí saber quais são os seus direitos, né? E sempre argumentá-los no momento da compra. Então, nem tudo é só a favor do consumidor e nem tudo é contra o consumidor. Então, é importante sempre ele saber que ele também tem regras, ele tem que observar o produto que ele está comprando, olhar o preço, ele tem que saber aí, muitas vezes, se é um contrato que ele está assinando, aquelas letras que estão em negrito, que geram obrigações, ele também tem que ler antes de assinar e as dúvidas devem ser resolvidas antes de fechar a compra, né? Exigindo sempre que aquilo que é ofertado para você, você tem o direito de ter por escrito essas regras, porque surgindo algum problema com o produto, você vai ter todo o direito de exigir, né? Tanto primeiro direto com o fornecedor e esse fornecedor não resolvendo, o PROCON é o órgão que pode te ajudar aí a resolver esse problema. Tanto defende o consumidor como o comerciante? Então, o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, exatamente porque a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país, reconheceu que é o consumidor que tem aí uma maior vulnerabilidade, ou seja, ele é mais frágil nessa relação de consumo. Porém, vejam que não é porque defendemos o consumidor que nós defendemos atos que possam, às vezes, estar fora da lei, né? Então, dentro desse contexto, o nosso trabalho da defesa do consumidor é dentro dos limites da lei. Daí porque, muitas vezes, o PROCON é importante, inclusive para as empresas, porque às vezes o consumidor entende que tem muito direito, mas ele também tem deveres. Então o PROCON entra aí como um órgão que vem orientando qual de fato é o direito que se tem para também não termos abusos, nem de um lado e nem do outro. Nos municípios, geralmente, o trabalho é feito primeiramente de forma preventiva, orientando os comerciantes, né? Em alguns casos a gente entende que isso é necessário, e depois, no segundo momento, né, o trabalho é feito já de forma repressiva. Aquele que não atendeu a lei, ele é constatado, ele é fiscalizado e autuado pelo preço dos cumprimentos, se for constatado. Bom, o PROCON do Estado de Mato Grosso ele tem fiscalizado diversos segmentos aí, que inclui bancos, supermercados, lojas de eletrodomésticos, postos de combustíveis, com o objetivo de proteger o direito do consumidor. Então, desde aquela informação mais básica, que é o preço do produto, a qualidade dos produtos que estão sendo comercializados, por exemplo, se não tem produto vencido nas prateleiras, e práticas abusivas, como um preço diferenciado no cartão, a venda casada, a publicidade enganosa.
Então esse trabalho ele é feito em todo o estado de Mato Grosso, em todos os municípios, né? E Mirassol do Oeste também está inserido nesse contexto. E como é feita a fiscalização? É uma equipe? Como que funciona? Sim, nós temos uma equipe, são fiscais concursados pelo estado de Mato Grosso, que realizam esse trabalho de forma programada. Então as equipes se deslocam por todo o estado em 3, 4 fiscais, percorrendo os municípios. Qualquer consumidor aqui de Mirassol do Oeste que tiver problemas de relação de consumo, ele vai poder procurar a unidade local do PROCON aqui na cidade para registrar sua reclamação, que o próprio PROCON aqui vai adotar as providências, né? Se for um caso mais complexo de fiscalização, que envolver uma demanda coletiva, o próprio PROCON estadual vai encaminhar a equipe. Mas a porta de entrada da reclamação do consumidor de Mirassol do Oeste é o PROCON local. Quais os setores do comércio que tem mais reclamação hoje? Bom, as reclamações são principalmente serviços regulados, telefonia, energia elétrica, o setor bancário, os cartões de crédito também tem muito problema, TVs por assinatura, muito problema. Então as reclamações variam. No comércio local, o que geralmente ocorre muito problema são aparelhos, o telefone celular, que acaba tendo muito problema de cobertura da garantia. Então tudo isso o consumidor pode levar essa demanda para o PROCON, que ele vai tentar resolver isso de forma imediata. Se não puder, ele vai agendar uma forma aí de uma audiência ou de alguma outra forma para tentar resolver o problema do consumidor.